bem-vindo a mais um Assim Funciona. Aqui nós discutimos as principais estratégias e técnicas para você utilizar no seu treino para você conseguir um resultado de academia sem de fato precisar estar na academia, sem precisar passar pela musculação, quiçá sem precisar fazer esteira. Eu sou Roberta Aquino e o tema de hoje é qual o tipo certo de agachamento para tonificar a coxa. Quando a gente fala de tipo certo de exercício para isso, ou tipo certo de exercício para aquilo, a gente cai numa resposta muito preto no branco. O que existe, na verdade, é o tipo certo e o tipo errado de agachamento. Existe a execução da técnica certa e a execução da técnica errada. Por quê? Quando a gente fala de resultado em treinamento, existem duas vertentes. Você precisa gerar esforço para conseguir ter resultado. E 2, você precisa variar os estímulos do seu treino, porque senão você treina e para de ter resultado. Por quê? Existe uma coisa que não tem jeito, é como o nosso corpo funciona. Existe uma coisa chamada adaptação neuromuscular. E o que essa adaptação fala pra gente? Ela fala o seguinte, que se você continuar fazendo o mesmo exercício, da mesma forma, na mesma intensidade, com o mesmo número de repetições, cara, o seu corpo vai parar de responder a isso. É por esse motivo que, por exemplo, muita gente fala, poxa, comecei a caminhar, comecei a correr, só que agora a corrida não faz mais efeito para mim, ou então eu deixei de emagrecer, ou então eu deixei de ter ganho de massa muscular. Por que isso acontece? É o que a gente chama de efeito platô, né? É quando você para de ter resultado. Só que para você conseguir passar para um próximo nível, você precisa mexer na segunda vertente, que é, além de imprimir o esforço no seu treino, você precisa remodelar o seu método. O que faz você ter resultado é basicamente isso. É você dominar fundamento e aí quando eu falo fundamento, é a técnica do movimento em si, né? E somado a isso, você ter um método eficiente. E aí é o que a gente chama de periodização. O que é periodização? É como se fosse um planejamento do que você vai treinar no ano, no mês, na semana e no dia. Isso a gente faz justamente para a gente não cair nessa questão da adaptação neuromuscular. É para cada dia você estar mandando um estímulo diferente para o seu corpo para que ele não se adapte. Porque o que quer dizer quando você para de ter resultado? Quer dizer que você está pronto para mudar de nível. E aí o nosso corpo funciona basicamente assim. Você vai, manda um estímulo, vamos lá, vou botar, por exemplo, o agachamento. Então, nunca treinei, fui lá para a academia, comecei a treinar, então comecei aqui, ó, agachamento. Passou a primeira semana, passou a segunda semana, pô, legal, senti lá, ficou dolorido. Depois passou mais um tempo, senti que eu tenho mais condicionamento, senti que a minha coxa ficou um pouquinho mais tonificada. Até que, se você continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, o mesmo número de repetições, na mesma intensidade, você percebe que, pô, deixei de ter resultado. E aí é que entra a questão do método, a questão da periodização. Porque, por exemplo, falando em questão do tema de hoje, que é tonificação, para eu ter tonificação, eu preciso treinar força. E aí, se você treina força sempre do mesmo tipo, sempre na mesma forma que é fazendo o seu tradicional agachamento, eu paro de responder a isso. Eu paro de ter resultado. É assim que o nosso corpo funciona. E aí é que entra o método. Se por exemplo, hoje eu treinei força de coxa fazendo agachamento, amanhã eu vou treinar a minha força de coxa, a minha tonificação de coxa, com um outro estímulo, mas que também está dentro do objetivo de tonificação. Eu posso, por exemplo,
treinar um tipo de força diferente. Eu posso treinar uma força isométrica, eu posso treinar uma força rápida, eu posso treinar uma força excêntrica e dentro disso eu vou variando. E aí entra um outro ponto que já mata aquele mito de, poxa, qual é o melhor exercício para hipertrofia de perna, hipertrofia de bumbum? Não existe um melhor exercício para isso ou um melhor exercício para aquilo, justamente pela essa questão da adaptação neuromuscular. A gente, uma hora, vai parar de responder o exercício se a gente continuar treinando sempre esse mesmo exercício. Então, não existe, desconstrói, tira da cabeça o melhor exercício para. Existe o tipo certo e o tipo errado. E aí, para a gente conseguir burlar esse mecanismo do corpo, né, o que a gente precisa é investir em técnica, fundamento, e investir em método, investir em variação. E aqui a gente entra num ponto importante que é, as pessoas confundem variação com firula. Firula é aquilo que a gente pega, olha no YouTube e vê um monte de exercício, começa a implementar sem ordem nenhuma, achando que vai ter resultado. Cara, o fato da sua musculatura estar queimando, o fato de você estar suando, não quer dizer que você vai ter um bom resultado. Da mesma forma que você fazer um bolo misturando todos os ingredientes ao mesmo tempo, você vai até conseguir fazer um bolo, mas a chance de você fazer um bolo solado é muito grande. O exercício é a mesma coisa. Se você pega e vai para o YouTube e mistura um monte de exercício em ordens diferentes, você vai solar o seu treino. E no nosso caso é pior ainda, porque o solar o treino quer dizer o quê? Quer dizer você se machucar, você gerar lesão e ainda por cima você deixar resultado na mesa. É você aumentar o tempo que você vai levar para conseguir os resultados que você quer, para você conseguir chegar no seu objetivo. Dito isso, eu preciso entender o seguinte: o fundamento, a técnica do movimento sempre vem antes da adaptação, sempre vem antes da variação. Porque o que mais acontece é a pessoa não domina o básico, não domina ali fazer o arroz com feijão e ela já quer cozinhar um estrogonofe, que é uma coisa que você precisa de mais incrementos, que apesar de ser simples de ser feito, que é basicamente o quê? Frango, creme de leite, molho e alguns temperos, só que você não consegue cozinhar nem o arroz com feijão, que sabe fazer um prato um pouco mais elaborado. Então, para você encurtar o seu caminho de resultado, você precisa dominar o fundamento antes, pelo seguinte motivo: quando você não sabe a técnica certa, você acaba usando um músculo que não era para você estar usando naquele movimento, naquele tipo de treino. Por exemplo, eu não posso... Vou voltar lá, por exemplo, do agachamento. Eu estou fazendo aqui agachamento. Tem muita gente que não domina o fundamento do agachamento e aí, em vez de eu estar mandando a força, toda a informação de carga, de intensidade para minha coxa, eu estou, por exemplo, mandando para minha articulação do joelho. E aí, o que eu estou fazendo? Gerando lesão com o passar do tempo. Ou então, eu estou mandando para a musculatura errada, estou mandando para minha lombar, e aí eu não posso querer ter resultado, não posso querer ter tonificação de coxa se eu estou mandando a minha lombar trabalhar. Não casa, é o oposto. Eu preciso mandar a informação para o lugar certo. E eu só consigo fazer isso através da técnica correta. Então, dito isso, o que você precisa focar? Foca em basicamente duas coisas. Primeiro, domina o fundamento. Entende a técnica, entende o que o seu corpo está fazendo, principalmente, entende se você está mandando a informação para o lugar certo. Segundo, se preocupa sempre em variar não só o tipo de exercício que você faz, mas também o estilo do treino. Por quê? Quando a gente fala em tonificação, seja de membro inferior, de membro de abdômen, de membro superior, a gente pensa em treinamento de força. A gente precisa ganhar massa muscular.
E o que eu mais vejo é que as pessoas treinam sempre o mesmo estilo de treino, que é o padrãozão lá da academia. É que você chegar lá e fazer cadeira extensora sempre do mesmo jeito, sempre com a mesma carga, quiçá sempre com o mesmo número de repetições. E para eu ter um resultado, eu preciso não só variar a forma de executar o meu exercício, mas eu preciso muito. E eu acho até que seria mais importante variar o estilo de treino. Ou seja, se hoje eu treinei, por exemplo, de forma onde eu faço uma contração mais concêntrica, que a gente chama, amanhã eu vou fazer um tipo diferente de força. Eu vou fazer uma força isométrica, no outro dia eu vou fazer uma força de velocidade, no outro dia eu vou fazer uma força de sustentação. Por quê? Porque tudo envolve fazer força. E para eu conseguir tônus muscular, para eu conseguir massa muscular, para eu conseguir hipertrofia, eu preciso trabalhar força. E não tem sentido eu trabalhar só um tipo de força se eu tenho tantas possibilidades de variar essa força. E hoje a gente vai fazer um exemplo de como seria trabalhar força sem ser o padrãozão lá de pegar e levantar uma carga. Hoje a gente vai fazer um demonstrativo de como que a gente poderia fazer isso. E aí a gente vai entrar muito na ideia de força e de resistência. E o melhor de tudo, sem precisar utilizar o implemento da musculação, da carga e por aí vai. Só que, antes da gente entrar no movimento em si, no treino em si, a gente precisa entender onde as pessoas mais erram. E aí, já que a gente está falando de membro inferior, vamos pegar o exemplo do agachamento. O que acontece? Onde que as pessoas mais erram? As pessoas tendem a ficar muito preocupadas com a posição do seu tronco, achando que é o tronco o principal responsável por você não conseguir fazer um bom movimento e esquecem dos detalhes. Mas, como diz o Walt Disney, né? Os detalhes fazem toda a diferença. Porque o que acontece muita gente não consegue fazer o agachamento porque ou ela desequilibra para trás ou ela desequilibra para frente. E nos dois casos você precisa prestar mais atenção sempre no que fica escondido. O problema nunca é aonde a gente acha que é. O problema não está só no tronco, mas está, calcanhar. Por quê? Qual o motivo pelo qual você não consegue agachar? Por que você acaba desequilibrando para trás? Porque essa região toda dorsal tem uma coisa chamada falta de mobilidade. Mobilidade, como o próprio nome diz, é aquilo que nos permite ser mais móveis, né? Quando eu tenho pouca mobilidade da minha cadeia posterior, quando eu tenho pouca flexibilidade da minha musculatura, eu acabo que não consigo fazer os meus movimentos. É como se isso tudo aqui atrás travasse o meu quadril e eu não consigo ficar aonde eu deveria ficar. Eu não consigo lá embaixo. Isso aqui, quem tem a falta de mobilidade, quem tem a falta de flexibilidade, ou a articulação não deixa você ter movimento, ou a musculatura, a falta de flexibilidade, te puxa para trás. E aí você tende a desequilibrar. Acontece que você precisa prestar atenção no seu tornozelo. Muitas vezes a pessoa vai agachar e ela acaba fazendo isso aqui. Fica na ponta do pé porque ela não tem essa questão da movimentação da articulação. O pé simplesmente não faz esse movimento. E aí acaba que você compensa e joga todo o peso no seu joelho, todo o peso na ponta do seu pé e no final das contas você acaba se machucando. E aí, isso é o que faz você, quando agachar, já que o tornozelo não se mexe, o tornozelo não é móvel, você não consegue ficar aqui, o que acontece? Se eu não tenho movimento no tornozelo, eu acabo que desequilibro para trás. Esse é um dos maiores erros de quem foca no agachamento, e aí acontece
que a pessoa só fica agachando aqui, né? E aí, aqui, filho, fica muito mais difícil de você conseguir tonificar a coxa. Porque olha a angulação que eu faço daqui. É muito curtinho, é muito pouquinho. Eu recruto muito pouco glúteo para estar aqui. Eu recruto muito pouco posterior de coxa, parte interna de coxa, só nesse movimento. Se eu quero pegar mais essa região de dentro e de trás, bumbum, eu preciso de amplitude, eu preciso de movimento. E se o meu tornozelo me trava, eu não consigo fazer. E se eu estou focado em corrigir só o meu tronco, eu não consigo melhorar o que de fato está me impedindo de agachar. E a verdade é, quanto mais amplitude eu tenho no meu movimento, mais resultado eu consigo gerar, mais hipertrofia eu consigo gerar. E se eu faço um bom movimento, se eu tenho uma boa técnica, eu consigo, por exemplo, colocar mais carga, eu consigo ativar as musculaturas certas. Porque aqui, curtinho, se o meu tornozelo me prende, eu estou mandando a carga, eu estou mandando a informação para o lugar errado. Eu muitas vezes estou mandando a carga que deveria estar na minha coxa, na minha posterior, no meu glúteo. Se eu conseguisse ir lá embaixo, eu estou mandando a carga para o meu joelho. E o que acontece é, você se machuca. E aí gera lesão. Por quê? Porque você não prestou atenção na mobilidade do seu tornozelo. É detalhe, é simples, mas como diz Walt Disney, faz toda a diferença. E da mesma forma, eu preciso também me preocupar com a posição das minhas outras articulações. O que acontece muito também é que o pessoal joga o tronco para frente e aí eu desequilibro para frente também. Por quê? Porque eu estou ativando o lugar errado, eu estou mandando a informação para o lugar errado. Para eu conseguir fazer um bom agachamento, para conseguir tonificar a coxa, eu preciso mandar informação para o meu bumbum, eu preciso mandar informação para o meu glúteo. E aí, se eu estou agachando com o meu tronco para frente, olha onde está minha bunda. Está lá em cima, ela não está trabalhando. Então, as pessoas agacham, na verdade, com o tronco. E aí, se eu estou mandando informação para o meu tronco, eu não posso querer que a minha coxa fique mais tonificada. Eu não posso querer que o meu bumbum fique mais hipertrofiado. Porque não é o músculo que eu estou mandando trabalhar. E aí, olha a diferença quando eu agacho com tronco para quando eu agacho com perna, com glúteo. Olha o meu quadril, olha o meu bumbum. Está indo para baixo. Aqui eu estou ativando. É muito diferente de eu fazer aqui. E é isso o que a maioria das pessoas fazem. Agacha com tronco e acontece o quê? O lombar sobrecarrega, quando muito você não desequilibra, levanta o pé e aí machuca e você acaba não gerando resultado. Esses são os dois principais pontos onde o pessoal tem mais problema com relação ao agachamento. E aí acontece que as pessoas tendem a querer compensar isso, achando que já está muito leve, que já domina o fundamento do agachamento, já sei fazer a técnica, então eles querem compensar e colocar carga, colocar sobrecarga, começar a saltar, sendo que, caramba, se você parado já faz o seu tronco para frente, imagina saltando, aí que fica uma coisa estranha mesmo, aí você fala, poxa, me machuquei fazendo exercício. Não, você se machucou fazendo da forma errada, e aí volta naquele dois tipos de exercícios que existem, o tipo certo e o tipo errado. E aí, dito isso, qual seria a forma de corrigir isso, né? Poxa, mas eu já tô nessa onda, eu já desequilibro para frente, eu já desequilibro para trás. Vamos lá. Coisas básicas aqui para a gente conseguir melhorar. Primeiro ponto, preciso melhorar a mobilidade do meu tornozelo. Como que eu posso fazer isso? Exercício básico. Vou colocar aqui, ó, posso até pegar uma parede de referência e aqui eu vou começar a trabalhar essa mobilidade. Parece bobo, mas vai fazer toda a diferença quando você for fazer um treino voltado para hipertrofia, um treino voltado para ganho de massa muscular, porque você vai conseguir descer mais, vai conseguir fazer um agachamento com mais qualidade e aí você vai estar mandando a informação certa, vai estar mandando a informação para a sua coxa e não para o seu tronco. E aí o resultado que você consegue gerar é muito maior. Então, ó, vou aqui, ó,
Basicão, se alinha. Vou aqui, ó, o ideal é que você tenha uma parede para poder mostrar mais ou menos aonde você consegue chegar. E eu só vou aqui, ó, forcei meu joelho para frente, voltei. Forcei meu joelho para frente, voltei. Repara que o meu calcanhar, ele não sai do chão. Vai e volta. Só que eu consigo sentir toda a minha panturrilha, toda essa musculatura aqui de trás que me trava, repuxar. Eu já sinto ela alongar aqui, ou seja, eu consigo mensurar o quanto pouco móvel o meu tornozelo é. E aqui eu começo a fazer vai e volta, eu começo a fazer para um lado, para o outro, afinal de contas a gente também tem movimentos laterais. E aí, aos pouquinhos, eu vou conseguindo a movimentação, a mobilidade o suficiente para eu conseguir descer, conseguir ficar lá embaixo. Então, ó, conseguimos corrigir a questão da mobilidade do tornozelo. Tá, como é que eu vou conseguir corrigir a questão do desequilíbrio para frente? Prestando atenção na questão do tronco. Continuo focando em soltar minha musculatura posterior, continuo focando em melhorar a mobilidade do meu tornozelo, só que aí eu vou usar o implemento da parede para me ajudar a fazer um agachamento melhor. E aí eu sempre vou pensar que, ó, o bumbum tem que estar apontando para baixo. Quando eu uso o implemento da parede, o que eu quero dizer? Imagina que tem a parede aqui e eu vou, ó, não posso tocar o meu rosto na parede, porque a parede vai, ó, evitar que eu faça isso aqui. Porque se eu agachar com o tronco, eu dou de testa na parede. Agachei com o tronco, eu dou de testa na parede. A parede vai me obrigar, ó, a usar o bumbum para baixo. E aí vai me obrigar a ficar daqui. Dito isso, conseguimos alinhar os dois maiores erros no agachamento. Então, ó, matamos a primeira questão. O jeito errado, o fundamento errado. E agora eu entro na questão do método. Afinal de contas, para ter resultado, eu preciso estar sempre mandando estímulos diferentes para o meu corpo para matar a questão da adaptação neuromuscular. E como é que a gente vai fazer isso? Vou partir da ideia de que a gente já está aquecido, tá bom? Para mostrar como seria um treino onde a gente foge desse estereótipo de sempre fazer o mesmo tipo de força lá da academia. E aí eu vou usar tempo de estímulo. A gente vai basear aqui, ó, 10 segundos para a gente fazer com intensidade. E aí, se você tem carguinha, coloca carguinha. Se você não tem carguinha, não coloca carguinha. Porque a ideia é não ter uma carga muito alta, porque a gente vai trabalhar por volume. E aí a gente vai entrar numa zona de treino onde o objetivo é, por exemplo, você sentir aquela queimação e você treinar o seu corpo a cada vez mais espaçar, aumentar o tempo que você consiga sustentar essa sensação de queimação. Porque não adianta, para a gente ter resultado, a gente precisa gerar esforço. Então não adianta ficar aqui, ó, 10 segundos, bem leves, e não vai adiantar de nada. Quer resultado, precisa gerar esforço para ter adaptação para gerar resultado. E como que vai ser isso? Eu vou pegar aqui o movimento do agachamento que a gente ensaiou hoje e vou juntar com mais um movimento, que é a passada para trás, que é basicamente aquele que a gente faz aqui para trás. E aí eu vou entrar na mesma ideia. Eu preciso ter uma mobilidade de tornozelo boa para eu poder, ó, conseguir descer e o meu tronco ficar reto. E o principal cuidado que eu vou ter aqui é o seguinte, a minha perna de trás não pode estar muito curtinha, porque senão eu fico sem base e desequilibro. Eu preciso jogar ela numa distância como se fosse, por exemplo, você desequilibrou e deu um passo para trás só para se estabilizar. Essa é uma boa referência. Essa vai ser a sua distância. Então, ó, desequilibra para você achar a sua distância, desequilibra para trás, deu um passo. Beleza. Aqui é mais ou menos a distância que você tem que ficar. E aqui você se alinha. Você se alinha e aí a segunda coisa que você vai pensar é o joelho de trás
tem que estar apontando para o chão. E para isso acontecer, eu preciso, ó, pontinha do pé, virou para frente. E aí sim, a minha referência fica joelho de trás, tocando o chão. Eu só consigo manter o meu tronco reto se o meu joelho de trás estiver apontando para o chão. Porque senão eu faço isso aqui. E aí o meu tronco vai para frente. E aí fica ruim. E aí a gente entra naquela história do fundamento. Então, ó, joelho para o chão, tronco reto. Joelho não para o chão, tronco para frente. Tudo bem? Se você reparar, são os mesmos ajustes do agachamento em si. Então, uma vez que você domina a técnica de um movimento base, você consegue entrar nas variações. E aí você consegue mais resultado, porque você consegue fazer uma variedade, uma quantidade de estímulos muito grande. E é o que a gente precisa para gerar resultado, é o que? Técnica somado a variação de exercício e estímulo de treino. E aí a gente entra no treino em si. Como é que vai ser? Vão ser 10 segundos que eu vou fazer aqui, ó, a mesma perna para trás. Vou fazer direto. Só a perna direita lá para trás durante 10 segundos, o maior número de repetições que eu conseguir. Se tiver carguinha, melhor ainda, ou aqui na frente, ou carguinha aqui atrás. Gente, seguinte, mesmo que você não tenha carga, você vai sentir esse exercício, você vai sentir a coxa assim com sensação de caramba, tá latejando, que justamente porque a gente está entrando numa valência física diferente. A gente está entrando num tipo de força que é muito pouco trabalhada, que é a força de resistência. E se você colocar a carguinha, não coloca uma carga muito alta. É só para dar aquele temperinho a mais se você já está num nível mais up de condicionamento. Então vou fazer aqui, ó, 10 segundos por um lado, não vou descansar, vou fazer 10 segundos para o outro, não vou descansar, vou fazer, ó, 10 segundos de agachamento fundo, tudo bem? Bem focado em membro inferior. E aí eu vou passar 2 vezes por cada exercício. Vou fazer só um demonstrativo, vai dar o total de 1 minuto de treino, você vai sentir 1 minuto bem sentido, vamos colocar assim. Então, ó, vamos lá, prepara aí, selinha, vamos junto, 10 segundinhos, prepara, tá valendo aí, mesma perna direto, vamos lá. E aqui eu vou tentar dar intensidade e presta atenção no tronco, no joelho, 5, 4, 3, 2, troca, trocou o lado sem recuperar, vamos direto, mantém aqui, 5, 4, 3, 2, 1, troca, terceiro movimento, agachou, direto, e aí como a gente está sem carga, manda ver, 1, 5, 4, 3, 2, 1, volta para o primeiro, trocou lá atrás, direto aqui, ó, coxa já está ficando ruim, já está queimando, se tivesse de carga estaria pior, 4, 3, 2, 1, troca, direto, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 5, 4, 3, já deu ruim, 2, 1, troca, variando, direto, os últimos 10 segundos, mantém, 5, 4, 3, 2, 1, aí, relaxa. E aí é o seguinte, foi 1 minutinho de treino, onde a gente trabalhou só com 2 exercícios, usando a técnica certa e usando um estímulo diferente de uma forma de se trabalhar a força. E eu já senti uma fadiga como se eu estivesse treinando com carga. A coxa, aquela sensação de queimação, já senti cardio trabalhando junto e muita parte superior da coxa, parte interna de coxa, muito ativada, trabalhando bastante. Num treino em si, num treino grande de membro inferior, a gente junta isso com vários outros exercícios. E aí vale você fazer o teste do seu treino em casa, e o ideal é que você repita essa série, né? Porque esse 1 minuto conta uma série.
E você vai ver que realmente você não precisa necessariamente do implemento de carga. Por quê? Porque a gente está variando em um outro tipo de estímulo, a gente está variando em um outro tipo de força. E é justamente essa quantidade de variação que vai trazer o melhor resultado para o seu treino. E essa foi só uma das formas que a gente tem de conseguir uma tonificação de coxa, de conseguir hipertrofia, ganho de massa muscular, sem você de fato precisar fazer musculação. O segredo é variação, fundamento, método. E se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, ou até mesmo quer ver mais vídeos sobre esses, deixa um comentário que aí a gente tem um feedback. Isso ajuda bastante da gente trazer um conteúdo direcionado para o que vocês querem, para o objetivo de vocês. Eu sou Roberta Aquino e esse foi mais um Assim Funciona. Como ter resultado de academia sem de fato precisar estar na academia, sem precisar passar pela musculação, quiçá sem precisar fazer esteira.